Tudo bem, Satisfação. JB? Que Que bom te maravilha. ver. Bom te ver também. Boa Como é que tá noite. tudo? Problemas técnicos aí. Eu estava aqui olhando, não aparecia live para você. Eu estava aqui te esperando. Mas aí eu saí, entrei do Instagram e funcionou. Tudo ótimo, e você? Que bênção. Obrigado mais uma vez por atender meu convite. Imagina. Queria falar um pouquinho hoje sobre o futuro da economia mundial com você. Tá ótimo. Vamos embora. Então, a gente teve um alerta da ONU agora, né? Crise econômica pode matar centenas de milhares de crianças em 2020. Segundo o novo relatório, o impacto da economia vai produzir centenas de milhares de mortes infantis adicionais e pode ocorrer ainda em 2020, né? Levando em conta as paralisações por impacto no acesso aos cuidados de saúde, vacina, pré-natal, alimentação, nutrição e cuidados de saúde mental. É, Qual é a sua prospecção sobre isso? olha, JB, é uma catástrofe que acometeu o mundo inteiro. E, independente das reações que o governo fossem fazer, é uma catástrofe que obriga as pessoas a tirarem recursos de outras coisas para atender essa necessidade urgente, né, do sistema de saúde, de se tratar, de se proteger. Isso só isso já causa um problema econômico, porque você estava lá com uma poupança e essa poupança não pode ser usada para causar crescimento econômico ou para atender uma necessidade tua, do poupador, mais urgente. Você está tendo que direcionar para atender a crise. Então, independente das reações dos governos, já seria uma catástrofe, porque é uma catástrofe natural. A gente vai ter que lidar com ela. Isso tornou o mundo e o Brasil mais pobre, as poupanças mais pobres, e isso afeta, como você está dizendo, o padrão de vida das pessoas. E quando pega na pessoa mais desamparada, isso pega com mais força. Imagina a quantidade de pessoas que não tem um olerite, um contra-cheque garantido todo mês o seu salário, o seu ganha-pão, e que tem que ir para a rua todo dia fazer sua férias do dia para colocar comida na mesa. Essa pessoa fecharam o negócio dela, né? Fecharam o negócio dela, ela não consegue ir para a rua. Então, se para nós é dramático, para essa pessoa é pior ainda. Agora, isso posto, a reação dos governos pode piorar essa situação, né? Pode potencializar essa situação. Então, essa é a longa discussão sobre qual é a medida correta desse lockdown, quarentena, chame o que quiser. E também, como você sabe, quando o governo está fazendo esse gasto público adicional, o governo tende a gastar mal. Todos sabemos disso. E isso, não importa se você gasta bem ou mal, a dívida que foi levantada para ele fazer esse gasto, porque esse dinheiro, não podemos esquecer, sai da população. O governo aumenta a sua dívida, significa que ele está pegando o seu dinheiro, JB, que você tem lá no fundo DI, no Tesouro Direto, ou na sua poupança, o que quer que você investe, talvez ações não, mas quem tem no Tesouro Direto, no fundo DI, no fundo de renda fixa, o governo agora está falando, opa, eu pago mais aí, eu preciso desses recursos. E aí você vai lá, opa, subiu a taxa de juros, vamos emprestar para o governo. E aí o governo fica com essa dívida, que ele tem que pagar mais para frente. E o governo, um segredo, não faz dinheiro, não fabrica dinheiro. Então, isso aí pouca gente sabe. Não tem lá na grama do Planalto Central uma plantação de dinheiro, né, que ele pode usar para pagar. Ele tem lá a Casa da Moeda, mas isso é uma outra história. Mas ele vai ter que pagar essas pessoas que emprestaram para ele, toda essa dívida adicional, ele vai ter que pagar do bolo de impostos que ele arrecada. Então, é isso que vem a grande questão, JB. O que ele vai fazer para frente? Ele vai tirar mais dinheiro nosso através dos impostos? Ou ele vai fazer um ajuste para diminuir o tamanho do governo, que a gente sabe que é muito grande, muito inchado? Vou dar um número para você. É um número difícil de visualizar. Tem que fazer um esforço. Só de salário de funcionário público, de todas as esferas, federal, municipal, estadual, mais de R$ 1 trilhão.
1 trilhão só de salário de funcionário público, JB. Então, isso aí é uma coisa maluca. E esses estão com os salários garantidos aí, enquanto todo mundo aí está se virando. Se não houver um ajuste nessas contas, que são as maiores contas do governo, como é que ele vai fazer? Ele vai querer, de novo, aumentar os impostos da gente. E a gente sabe que a economia não aguenta. Então, nós gastamos cerca de 25% do PIB brasileiro só com funcionalismo público? É um pouco menos de 25%, um pouco menos de 20% até, na verdade. Nosso PIB deve estar em torno de 7 tri, tá? Esse ano. Então, mas é uma insanidade, porque o que o governo tira da economia, vamos fazer umas continhas aqui, é mais ou menos 33% de impostos que ele arrecada. Só que ele tem déficit, ele gasta 40 e poucos por cento. Então, mais de 40%, JB, de toda a riqueza nacional circula no governo federal. Mas a política do governo, do ministro da Economia, o Guedes, é realmente de enxugamento. Tem até o lema, menos Brasília, mais Brasil. A ideia de ter mais iniciativa privada, menos governo, o tamanho do Estado. E eu vi que você criticou a diminuição dos juros. Você falou que, em meio a essa crise de liquidez internacional, o real teve o seu pior desempenho no ano. Você quer nos explicar isso? Pois é, JB. Falando um pouquinho da política do Paulo Guedes, ele estava nessa rota boa. Ele estava fazendo um ajuste, na medida do possível, das contas públicas. Mas agora, com essa crise, você tem realmente essa confusão que você tem que lidar. Ele falou que nós saímos do trilho e estamos voltando daqui a pouco. Isso, mas a determinação do Paulo continua. Ele tem essa determinação. Então, vamos torcer para que isso seja verdade. A determinação existe. Agora, a regra da sociedade tem que querer também. A questão dos juros. Todas as crises anteriores do Brasil, JB, quando o Brasil fazia aquelas políticas que não eram sustentáveis, seja de inflação, gasto público, ou queimar reservas, e aí vinha uma crise internacional, a gente perdia muita reserva, o dólar subia muito, mas aí o governo tentava segurar um pouco a onda subindo a taxa de juros. Por quê? Porque senão você está querendo realmente que todo o dinheiro saia do Brasil. Pense comigo. Hoje a taxa de juros de curto prazo, essa que se aplica aí no DI, no Tesouro Direto, esse tipo de coisa, é 3,5%. 3,5%. Veja, JB, é até esquisito quando a gente compara com 5 anos atrás, que era 14%, tá? Mas 3,5% é o que você pode obter aí na taxa de juros de curto prazo, nesses investimentos que a gente faz com menor risco. A inflação é perto de 4%. Então, você já está perdendo. Tá? Você já está perdendo. Mas não se esqueça que tem imposto de renda também. Sobre os 3,5%, você paga, no mínimo, 15% sobre o que você ganhar nesses 3,5%. JB, eu te pergunto, o investidor estrangeiro que olha isso, que está no Brasil, eu sei que ele não está só na renda fixa, mas que tem lá um país que está destruindo poupança dessa forma, porque todo mundo está perdendo, né? Por que esse sujeito vai querer ficar nesse país? Ele vai embora, e por isso o dólar sobe. Porque todo mundo vai para a porta de saída. Esses juros não combinam com o status do Brasil de hoje. Infelizmente, a gente não é Suíça, JB. A Suíça pode fazer. Teve uma recessão, podemos jogar os juros para baixo, que eles não sofrem como nós. Mas nós somos emergentes, demasiadamente emergentes, para ter uma taxa desse nível. Qual seria, então, a taxa Selic hoje ideal para o Brasil, já que ela está 5, 5,5%? Não, ela está 3,5%. 4,5%? Não, está abaixo de 4, JB. Está abaixo de 4 já. E estão querendo jogar para abaixo de 3. Veja, eu não aqui vou me meter para se cravar um número, mas eu sugiro o seguinte: enquanto o real não se estabilizar num nível adequado em relação ao dólar, estou falando do dólar, né? Essa taxa de juros está errada. Então, a gente está com essa taxa, a gente estava com uma taxa de 3,70 até alguns meses atrás. Agora está 5,30, JB. Essa taxa não faz sentido.
Então, até o real, até o dólar cair abaixo de 5, essa taxa está errada. Então, pode ser que seja 5% ao ano, pode ser que seja 6% ao ano, mas eu te digo o seguinte, JB, as taxas sem risco, se você quisesse aplicar sem risco, emprestando para o governo para 8, 9 anos, estavam 6,5% há pouquinho tempo, algumas semanas. Agora está perto de 9%, está 8,5%, 9%. Isso significa que, independente dessa marretada do Banco Central de 3 e pouquinho, o mercado está dizendo, não, tem que ser 9%. Então, não adianta o Banco Central tentar tabelar, por isso que ele quis passar uma PEC para que ele possa comprar títulos privados para ver se ele controla que esse 9 abaixe também. Ele quer marretar todos os juros para ninguém perceber o risco que está acontecendo. Mas o risco já se revelou nessas taxas de juros maiores. Então, se você quiser investir num prazo maior, você não vai receber só 3 e pouquinho. Você pode receber 8, 8,5%, 9%, que é bem melhor, convém. Então, talvez essas taxas façam mais sentido. Mas eu sei que não vai acontecer. Eu sei que eu sou minoritário falando nisso, porque todo mundo fala, mas se você aumentar, isso é muito ruim para a economia. Atenção, uma aulinha de economia. Se não aumentar, primeiro que estamos todos mais pobres. Porque a gente vive num mundo onde tudo, sei lá, essa garrafa tem aço, o aço é cotado em dólar. A gente está usando um celular, o celular é cotado em dólar. Se você tentar comprar qualquer dessas coisas hoje, você já está pagando bem mais caro. Claro que talvez no momento da crise o cara ainda tem um estoque que ele tem que desovar, não vai aumentar imediatamente. Mas todas essas coisas são muito mais caras. Isso é um ponto. Então a gente já está mais pobre por conta disso. Segundo, se você faz toda essa gastança pública e tira esses recursos da sociedade para ir para o governo, isso aí você está impedindo o crescimento econômico, porque esse dinheiro, se ficasse no setor privado, estaria sendo convertido em investimentos privados, mas está indo tudo para o governo. Então, JB, vamos ver o que vai acontecer, mas o cenário não é positivo, não só pela catástrofe natural, não podemos fazer nada disso, vem de Deus, aconteceu, mas a reação também não está boa. A reação do governo não está razoável. Eles estão não só no lockdown, mas na taxa de juros mais baixa do que deveria ser. E também, por exemplo, não sei se você viu que parte desse pacote, eu acho que parte do pacote está genial aí, mas parte do pacote é para adiantar recurso para aposentado, que tem o seu valor garantido. Esse é o que menos precisa agora ter um socorro, porque ele tem um valor fixo que ele vai receber, está lá marcado, nunca teve problema. Por que você vai, inclusive, adiantar o valor para esse cara? Só dando um exemplo, quando entra governo, né? E agora, neste momento, que horas são agora? 6h18, estão lá na Câmara dos Deputados para passar a ajuda aos estados. E a gente pode dizer, tá bom, vai ter que ter uma ajuda, porque caiu a arrecadação, e os estados não podem emitir títulos aí no mercado para tomar dinheiro. Não sei se você sabia disso. Que só quem pode se endividar no Brasil, por causa dos fracassos que tivemos no passado, imagina os governadores podendo se endividar no mercado. Então, aconteceu uma época lá, falou assim, chega dessa história. Porque no final é sempre o governo federal que socorre esses caras que gastam, que fazem mais maluquice. Ele tinha um banco estadual, que eles faziam os maiores absurdos, e também esse negócio de se endividar. Aí, a sociedade brasileira e os formadores de política pública dizem, chega, não podem mais se endividar. Já que eles não podem se endividar, e os impostos que eles recebem, no caso do Estado, ICMS, no caso do município, ISS, está caindo muito, concorda? E tem um gasto adicional com saúde. Como é que ele faz? Então, alguma ajuda parece fazer sentido. Mas a discussão é que é uma contrapartida. Ajuda... Tem que ter contrapartida. Exatamente, é o que eu ia falar. Hoje, por causa dessa emergência, está indo sem contrapartida. Estão discutindo lá. Vamos ver o que sai hoje. Mas, pelo que eu entendo, é zero contrapartida. Fala assim, vamos, contrapartida a gente discute daqui a alguns meses. E você já sabe o que isso significa.
não discute, né? É porque eles desidrataram originalmente o que eles chamavam de Mansueto, né? PL 149, e o governo sabia que ia ter que pagar uma conta, falava-se aí de 43 bi, e chegou-se ao número de 87, eu acho, com a possibilidade de chegar a 180. Pra você ter ideia, a gente economizou durante 10 anos 100 bilhões com a reforma da Previdência. E a gente está aí gastando, sem contrapartida, mais de 100 bilhões, possivelmente, com os estados. Tá sendo Parece, votado... JB, parece que vai fechar em 60, 65. Então, menos pior. Né? Sim, nesse caso é razoável, se tivesse também contrapartida. Você falou do lockdown, mas o lockdown é estadual, ele foi feito pelos governadores, né? O governo federal não interviu. Eu vi o escritor Mário Vargas Llosa fazer um manifesto contra o oportunismo de alguns que se aproveitam da pandemia com o pretexto para implementar uma espécie de estatismo, um autoritarismo. Nossas liberdades e direitos individuais estão ameaçados, Hélio Beltrão? Eu acho que sim. Você tem razão, não é o governo federal que determina o lockdown. Eu acho até que faz sentido que essa decisão seja feita no nível mais local, porque as fronteiras de transmissão do vírus são mais locais, né? Afinal, o que está acontecendo no Amazonas não necessariamente está acontecendo em Porto Alegre. E me parece que é uma decisão que deveria ser local, está certo. A decisão de ser tomada localmente. Porém, você sabendo que existe um exagero tremendo. E esse exagero é baseado largamente, até hoje, inacreditável, num paper do Imperial College, lá que saiu no dia 16 de março, esse famigerado paper que está causando toda essa... Claro que tem outros assuntos que a gente pode falar, mas o mais importante desse troço, o que mais causou dano, é esse troço que mudou, veja, mudou a política que o Reino Unido ia fazer e mudou a política que os Estados Unidos iam fazer. E, claro, quando o Reino Unido e os Estados Unidos trocam, o resto todo vai, todo mundo dizendo, segundo esse paper, que 500 mil pessoas iam morrer no Reino Unido, mais de 2 milhões de pessoas morrendo nos Estados Unidos, e aí umas novas celebridades epidemiológicas aqui no Brasil adaptaram isso para o Brasil e disseram que ia morrer mais de 1 milhão de brasileiros. Se não fizesse, se fizesse, ele disse o seguinte, morreria tudo isso se fizesse meramente uma estratégia de mitigação, de um afastamento social, que não fosse um lockdown, por meses a fio. Veja bem, quando eu vi, esse paper saiu lá fora no dia 16. Quando chegou no dia 19 ou 20, eu falei, não é possível que as pessoas estão prestando atenção num troço tão deficiente. Né? E aí eu fui no detalhe e publiquei 6 erros metodológicos do paper. São erros gravíssimos, JB. O primeiro erro é mais fácil de entender, que é o seguinte, como é que você propõe uma política pública sem colocar os custos associados a essa política pública? É como se a gente chegasse e falasse o seguinte, no Brasil morrem, eu acho que 35 ou 40 mil pessoas de gripe todos os anos. É como se a gente falasse, não podemos. Como assim? 35, 40? Não, que isso? Vamos fazer um lockdown. Todos os anos que começar a ter a gripe, a gente faz lockdown, porque não podemos aceitar 35, 40 mil brasileiros com gripe morrendo no Brasil. São 650 mil no mundo. Eu não sei se o número exato é 35 mil no Brasil, mas eu estou lembrando de memória. Mas são 650 mil no mundo, que aparentemente vai ser pau a pau com o Covid. É o que morre de gente de gripe no ano. Né? Imagina se a gente fosse fazer esse lockdown. A gente não faz porque a gente entende o custo associado a isso. Não pode parar o mundo por causa da gripe. Eu não estou dizendo que a Covid seja igual a gripe, mas morrem 650 mil pessoas de gripe. São várias ciências que têm que ser respeitadas, não uma só, né? Exatamente. Matou a charada. Eu vou fazer uma outra analogia que foi mal interpretada lá no meu Twitter. Falei o seguinte, imagina se a gente falasse o seguinte, são 40 mil pessoas que morrem no trânsito todos os anos. Não podemos aceitar.
temos que fazer um lockdown de todo o transporte público e todos os carros para eliminar essas mortes. Pelo menos reduzir 90%. Pelo menos 90%. Claro que não faz sentido isso. A gente tem que pesar as duas coisas. A gente tem que fazer o que você disse, JB. A gente tem que ser humanista, olhar para várias ciências, holisticamente. E aí pesar, tem esse lado aqui, tem esse lado aqui, e a gente toma uma decisão humanista, mas não uma decisão cega, científica, entre aspas, de um sujeito que faz um modelo lá e diz que todo mundo vai morrer. Parece que tem alguém com monopólio da ciência hoje que pode falar em nome da ciência. A ciência virou uma cátedra pessoal, particular, de algum elemento, né? Porque você se pronuncia, você acabou de falar que foi mal interpretado no Twitter. Eu sou mal interpretado todo dia, né? E hoje mesmo eu coloquei no Facebook, no Instagram, um post perguntando: nós temos que obedecer ao OMS mesmo? Já que ela disse que agora o lockdown que funciona é o da Suécia, porque eles são modelo de combate à epidemia no mundo. E aí só fiz a pergunta, não disse nem que sim, nem que não. Só de fazer a pergunta foi um vespeiro de gente em cima de mim, me criticando. Como você, um líder, pode fazer isso e tal? E pior que as pessoas jogam muito pro lado emocional, né? E eu tenho dito que elas são tão assim detentoras dos fins nobres, como diz o Matt Walsh, né? Que elas querem estigmatizar você por algum nome, do tipo, você só pode ser um cara insensível, um cara mau. Então você já não tem discussão com você, porque você, objetivamente, porque você não quer o lockdown horizontal, com as pessoas com distanciamento social, dessa maneira como foi preconizado originalmente, né? E você falou aí do Átila e toda essa conversa. Você não falou do Átila, mas ele é que está por detrás aqui dessa situação. E se a gente não obedecer ao OMS... Aí eu perguntei, a gente tem que obedecer ao OMS porque todo dia ela fala uma coisa, né? Todo dia ela diz uma coisa diferente. A minha pergunta era: temos que obedecer ou não obedecer? Já que teve juiz no Brasil, né? Teve até um juiz do Supremo Tribunal falando que nós deveríamos obedecer ao OMS. Nós somos uma nação soberana, né? A gente tem soberania e a gente pode ouvir o que a OMS tem para dizer, mas a gente não é obrigado a obedecer ao OMS. Concordo 100%. A OMS, inclusive, se contradisse muitas vezes durante todo esse processo. Falou uma porção de besteiras. Tem uma lista, até, não sei se você viu, no Twitter circula as datas, o que eles falaram, cada uma das besteiras que eles falaram. Agora, o que eu acho mais curioso desse assunto, né, porque é bom ver assim pelas coisas que mais chocam, é essa solução, JB, que o vírus, sem dúvida, iria para o... Aqui em São Paulo tem um shopping que anda sempre vazio, o Shopping Cidade Jardim, muito espaçoso. É um vírus que, por eles, estaria lá contaminando todo mundo. Mas quando ele entra no supermercado, ele para de contaminar. É uma coisa curiosa. Quando ele entra na padaria, na farmácia, no supermercado, ele fala: ih, agora nós não podemos entrar. E aí, olha aqui, lotados os supermercados aqui em São Paulo, lotados, porque ninguém tem nada para fazer. Não tem nem praia, né? Não sei, em alguns lugares não pode nem ir à praia, mas outros podem. Aqui vai todo mundo para o supermercado, eu vi reunião no supermercado. Então, assim, é um santuário no qual o vírus não vai. Como é que é essa história? Que lockdown maluquice é esse? Um desses assuntos da OMS foi que eles ficaram moita no assunto máscara, que é a única coisa que a gente tem certeza que funciona. Se há alguma coisa em toda essa confusão, que já tem papers publicados, todos os cientistas concordam, é que o sujeito que está contaminado usando máscara, ele não transmite. É a única coisa que sempre se soube. Mas, só completar, mas a OMS ficou quietinha. Nada. Se a gente tivesse adotado a máscara como padrão, desde o início, vida normal. E só vieram falar agora em máscara, agora. Talvez porque eles falem o seguinte: olha, o brasileirinho, o povinho, não sabe fazer as coisas direito, entendeu? Vai acabar com as máscaras todas, e aí os profissionais de saúde vão ficar sem, e aí vai dar uma confusão maior. Mas se a gente for explicar isso, eles não entendem. É melhor a gente
enrolar, não falar direito. Você entende essa atitude? É o que você está falando aí de cientistas que são obscurantistas, que não querem dizer o que é a realidade. E a gente vai descobrir aos poucos, ou vai descobrir, quem sabe, daqui a um ano, JB. A verdade é que a gente está no meio de uma pandemia, tentando resolver uma situação que ninguém sabe, de fato, como resolver. A gente está fazendo vários experimentos e a gente não sabe se o horizontal, o vertical, o isolamento social, como foi preconizado, vai funcionar da maneira como está sendo dita. A verdade é que todo dia tem uma versão diferente dos fatos. E o que parece é que existem estudos, inclusive eu vi um estudo de Stanford, vi também, um dos que mais falam sobre isso é o Osmar Terra, vi o Guilherme Fiuza falando também sobre isso, e vi outros mais. Eu tenho pesquisado por onde eu vou me debruçar em cima desse assunto, e o que parece é que quebrar a economia não é uma grande opção para nós, porque o número de mortes para frente, por conta disso, vai ser muito maior. Mas quando você fala sobre isso, você só pode ser insensível, porque você está pensando ou em dinheiro ou em vidas, e você não está pensando realmente nas pessoas que vão adoecer. Então, as pessoas dizem, esse tanto de gente vai ficar empilhada na porta da sua casa, você tem sangue nas mãos, a discussão ela fica tão rasteira, e o sangue de tantas pessoas que vão morrer depois, vai para a mão de quem? Exato. Você tem toda a razão. Quando você começou essa live, você mencionou, finalmente, né? Uma das poucas pessoas que tem um pouquinho, que vê um pouquinho mais do que só o que está na frente dela, e fala, mas peraí, mas as consequências econômicas de medidas exageradas são mortes também. É desemprego. Muitas. É morte, muita morte. E é um estado de histeria coletiva provocada principalmente pela grande mídia, né? Eu tinha falado com você sobre a questão dos direitos individuais, mas deixa eu te falar, hoje teve uma notícia aí, uma fake Esqueci news de nova. responder isso. Uhum. Teve uma fake news nova aí, que a China, nas transações da Bolsa de Valores, decidiu negociar com a criptomoeda, uma nova moeda digital, RMB, para desbancar o dólar. As minhas perguntas são as seguintes para você. Primeiro, temos muito ruído na informação hoje. Segundo, a quem interessa essa desinformação? Terceiro. Pois é, JB, esse é um tema que também polariza muito, que é que tipo de informação a gente deve confiar, de quem falando, né? Então a gente tem, e eu toda hora eu caio em erros como esse, né? De receber uma coisa que eu vi num grupo, eu não necessariamente chequei a informação, eu vejo até que ele bota um link embaixo de fonte, aí por causa desse link embaixo de fonte, você se anima, mas eu não fui lá checar, e quando você vai ver o que está escrito lá, não é o que ele está dizendo aqui. Né? E você aí já passou para frente. Muitas vezes eu tento recuperar se eu faço isso, mas eu fico pensando, se eu caio nisso, porque os caras fazem bem feito. Né? Quando ele vem com um pacotinho de informação, e geralmente uma informação um pouco histérica, ele vem com um negócio preparadinho para você já passar para frente sem criticar. Né? Mas especificamente nesse caso, Hélio, você não acha que existe uma intencionalidade por parte de alguns segmentos para poder promover a sua agenda? No caso específico da China? Eu acho que todos estão fazendo isso. Todas as vertentes fazem isso. Né? E esse é o perigo. Então, por isso que também, eu já falo já de China. Por isso que o perigo é a gente não... hoje existe, como você sabe, uma raiva muito grande da mídia. E não sem muita razão. Mas a mídia, pelo menos, ela vive da reputação dela e o trabalho dela é checar as informações, as fontes, ela tem processos para que minimize o risco de acontecer isso que a gente está falando até aqui. Então, mal ou bem, com todos os problemas da mídia, se você passa a não prestar atenção na mídia, você vai ficar mais exposto, na minha opinião, a uma montanha de informações não filtradas por alguém que tenha por missão filtrar aquela informação. Então,
eu vejo um pouco de exagero na crítica à mídia, com todas as críticas que a gente sabe que tem que ter. Porque a gente sabe que cada um tem uma opinião, tem opinião diferente da gente, tem mídia que tem agenda e diz que é isento, e tudo, a gente sabe tudo isso. Mas o risco é a gente ficar com um mundo onde a gente não tem ninguém checando a informação antes, vai depender da gente, a gente não tem tempo para fazer isso. A gente olha e aí vê, peraí, o JB me mandou, se o JB me mandou, cara, é certo, então eu vou passar para frente. Mas muitas vezes pode ter acontecido, como eu já falei que eu fiz, de você ler, faz sentido, você vê um link de uma fonte, você acha que aquele link está referendando tudo aquilo e no final não está. Né? Então, isso é um problema. Vamos falar desse negócio da China. A China, esse RMB é o nome da moeda deles, é o renminbi, também chamado de yuan. Né? Então, eles querem fazer uma moeda cripto oficial. Então, o governo fazendo moeda cripto. Mas por que eles querem fazer isso? Pelo seguinte, desde a década de 70, o nosso dinheiro é mais eletrônico do que real, tangível. Porque a gente acredita no numerinho que chega no teu extrato, que chega do banco. Você acredita no numerinho que está na tela do computador, certo? É um dinheiro eletrônico. Mas parte do dinheiro ainda é isso aqui. É um dinheiro físico. E o comunista, como você sabe, não gosta dessa história, porque aí é anônimo. É impossível, não pode ser anônimo, eu não tenho como controlar isso. Eles vão ficar aí gastando, como é que eu vou saber o que está acontecendo? Então, eles querem eliminar essa anonimidade, essa facilidade de ter gente, que absurdo, comprando na 25 de março, eu pagando o taxista. Não! E o meu imposto? E se eu quiser saber alguma coisa? Né? Então, eles querem eliminar isso, eliminar o din-din, o dinheiro físico. E aí estão fazendo isso. Aí vem o sujeito dizer que isso, essa moeda eletrônica, é para destroçar o dólar, que não dá nem para começar a raciocinar sobre essa hipótese, que circulou muito, você falou bem, é mais uma dessas, sei lá, que fake news, ou chame do que você quiser, uma teoria embaladinha, baseada num troço que é verdade, eles querem fazer o RMB, mas para um problema interno, problema não, eles querem causar um problema, um controle interno, e não tem a menor chance de destronar o dólar, pelo menos nos próximos 30 anos, porque o dólar é uma moeda aceita voluntariamente no âmbito internacional, ela é uma moeda que a gente chama de conversível, que a pessoa pode usar em países livremente, no próprio Estados Unidos, mas na China é negativo. Você só usa a foto lá do Mao Tse-tung, sei lá o que ele tem na foto lá deles. Ele quer controlar. Eu vi alguém falando que eles estão recebendo agora com o código de barra lá dessa moeda deles internamente, e quase não estão recebendo nem cartão de crédito, essas coisas, não rola mais lá dentro, porque eles querem saber de absolutamente tudo da vida do indivíduo. É um estado intromissor, intrusivo, cheio de ingerência na vida pessoal das pessoas, todo o tempo te cerceando, te investigando, te analisando, te calculando, te metrificando, e é o esquema do controle total. Né? E mais um pouquinho mais sobre essa moeda digital, sobre essas criptomoedas. Você acredita na substituição do modelo financeiro atual por uma economia de criptomoedas no futuro? Olha, é assim, as moedas hoje são monopolistas, são feitas por estados. Então, aqui no Brasil, a gente é obrigado a usar essa foto da onça pintada aqui, né? Olha a onça aí. A gente é obrigado. E não pode usar outras moedas. Você não pode ter conta aqui no Brasil em dólar, como vários outros países têm. Quando você tem um monopólio assim, JB, você tende a abusar. Você tende a fazer mais fotos da onça pintada e passar por aí. Você não faria isso? O incentivo está lá. Precisa ser um anjo, né? Eu acho que nem os nossos heróis, né? A gente falou outro dia do São Tomás de Aquino, nem eles existiriam a tamanho poder de você. Poxa, só você, que não vai dar nada. Né? E é uma indicação do Lula e do Meirelles, né? Imprimir mais dinheiro aí. Parece aquela frase, né? Deus, dê-me a castidade, mas agora não, deixa eu só um pouquinho. Essa impressora. Né? Ou seja,
existe uma tendência natural a abusar desse monopólio. E essa tendência natural só é contida por crises da tua moeda, que nem agora, o dólar subiu, né? Má gestão da moeda acaba, e aí você tem que resolver reverter as políticas erradas ou diminuir as políticas erradas. E cada vez mais, inclusive o dólar, eles estão fazendo besteiras com esse monopólio, na minha opinião. E se esse abuso for muito forte, corre risco, sim, do sistema internacional ruir. E essa ruína vai se dar, na minha opinião, pelo caminho da montanha de dívida associada a essas políticas. Toda vez que você abusa da moeda, como eu estava citando, você tem associado uma dívida maior. E os Estados Unidos, que são o grande regulador disso no mercado internacional, o dólar é considerada a moeda de reserva do mundo inteiro, eles ainda podem ter mais dívida, mas não muito. Eles estão com 110% do PIB em dívida. Se eles chegarem nos 300, acabou o jogo. Então, ainda tem um jogo aí, ainda pode levar décadas, mas eu acredito que, num determinado momento, vai acontecer o grande reset, o grande reinício. Nas escrituras, a gente via lá os jubileus, né, que aconteciam a cada 50 anos. Né? Então, aqui vai ter um grande jubileu. Né? O perdão das dívidas, era a devolução das propriedades e a libertação dos escravos. Pois é, mas aqui vai ser o seguinte, é o governo dizendo, um grande plano Collor, o governo dizendo, olha, me liberta da minha dívida, porque eu não tenho mais onde pagar. Então, quem prestou dinheiro para mim, não vai receber. A gente já teve no Brasil isso aqui, a gente já teve alguns jubileus aí, quer dizer, plano Collor, lá atrás, calote de dívida, uma opção de coisa. Mas vai haver, na minha opinião, em algumas décadas, ainda leva um tempo, esse grande jubileu internacional, esse grande plano Collor internacional. Incrível. O Hayek falava sobre essa desestatização do dinheiro, né? Tem até um livro dele sobre esse assunto. E bem recente, o Facebook, com mais 2 dezenas de grandes corporações mundiais, corporações de peso, lançaram a Libra, né? Que foi lastreada pela própria Libra esterlina. Né? Porque criptomoeda tem que ser lastreada, tem que ter alguma coisa em que ela se sustente. Juntos estava nesse consórcio Mastercard, PayPal, Visa, Booking, Vodafone, Uber, Spotify, eBay. E simplesmente o projeto balançou, caiu, foi adiado pela pressão do governo americano, Hélio? Olha, assim, quando o Facebook e as outras companhias associadas resolveram fazer a Libra, os bancos centrais, os governos, entenderam que aquilo poderia criar um universo paralelo, onde eles perderiam o controle. A mesma ideia que a China, ela quer ter mais controle. Os governos falaram, opa, mas se esse negócio der certo, vai todo mundo fazer transações no âmbito dessa criptomoeda, e quem garante que eu vou poder ver o que está acontecendo lá? E na cabeça deles, do Estado, que quer saber tudo, ele quer saber quem está vendendo o que para quem, se está ganhando dinheiro ou não, para ele poder cobrar. No fundo é isso. E eles perceberam que teriam um risco, se o negócio vingasse e fosse adotado, de que isso pudesse acontecer. Começaram a fazer pressão, dizendo que não, tinha que entrar integrado no sistema para eles poderem olhar tudo e tal. E aí o Facebook, que inicialmente ele ia lastrear nas principais moedas, ele ia fazer uma cesta, né, de dólar, do pound que você falou, não me lembro mais, do ien, das moedas mais importantes, do euro, obviamente. E aí ele falou o seguinte, olha, dada essa pressão, vamos lidar com cada um, porque a gente fez essa cesta e todo mundo veio para cima da gente. Vamos fazer uma Libra lastreada no dólar, uma Libra lastreada na Libra esterlina, uma Libra lastreada no euro. E aí é 1 para 1. Então, no fundo, eu diminuo o risco, né, na cabeça dos caras, porque ele fala, não, é 1 para 1, eu estou entendendo o que você está fazendo, se você me der as informações, eu vou topar. Então, é isso que está acontecendo. E
a diferença entre a Libra, Libra chamada esse projeto do Facebook, e o RMB é que o RMB é o Partido Comunista tocando. Ele vai saber tudo o tempo inteiro. Enquanto essa Libra não é bem isso. Ele está na jurisdição suíça, onde tem um arcabouço legal que tem que ser obedecido, de uma dependência das transações, etc, etc, etc. É muito diferente. Então, na minha opinião, se por acaso a China resolver vir com uma moeda cripto lastreada em quem quer que seja. Se for o renminbi, nem parte. Mas se eles fizerem uma moeda cripto dólar, porque eles têm muito dólar, eles têm $1 trilhão lá na reserva deles. Se ele fizer, não, vamos fazer um competidor do Libra. Você ia preferir usar qual? Né, para fazer as suas compras? Você ia preferir usar o do Facebook ou o da China, né? Claro que se a gente tivesse a opção de usar da China. E olha, tem uma vantagem muito grande, viu, JB? Porque imagina a simplicidade de a gente estar no WhatsApp e falar, pô, JB, puto, você me deu aquele livro lá, ó, aperta o botão, já te pago o livro. Ou você está no WhatsApp, ou sei lá o que, de uma loja, você, aperta aqui, já sai da tua carteira digital que está no seu celular para esse troço. Puta, muito mais fácil que esses bancos que a gente trabalha. Então, é um projeto muito interessante, só que o da China não vale a pena. A China, na verdade, tem um problema interno muito grande, que ela quer controlar internamente tudo e, ao mesmo tempo, controlar o mundo. Ela vai ter que decidir quem ela quer controlar, que, ao final de contas, não vai controlar ninguém. Esses projetos de poder sempre terminam em nada. Eles são sempre derrubados a médio e longo prazo, essas coisas não se sustentam. Os valores que sustentam o mundo é justiça, alegria, paz, gozo no Espírito Santo, diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas são valores, e esses valores que sustentam a sociedade. Sem esses valores, a sociedade vira um pedaço do inferno, e o inferno tem prazo de validade. Hoje, na Gazeta do Povo, saiu uma matéria dizendo que o Lula disse que a pandemia deixou o capitalismo nu e pede uma comunidade universal. O que ele queria falar era uma governança mundial. A minha pergunta é, o globalismo pode ser levado a sério? É uma ideia séria? E a minha segunda pergunta é, o capitalismo precisa ser reinventado? Olha, assim, o globalismo é uma praga. É uma praga grande. As pessoas não sabem bem o que é o globalismo, que cada um diz uma coisa. Não tem nada a ver com globalização. Globalização é um termo que é usado desde lá a década de 70 para dizer o seguinte, olha, existe liberdade de comercializar, respeito aos investimentos que uma empresa faz num outro país, esse tipo de coisa. E o mundo no século XIX, JB, era muito globalizado, porque não tinha nem passaporte direito, todo mundo usava a mesma moeda, que era o ouro, então era muito integrado, existia muito comércio, era muito livre, existia, né? E aí a gente passou um século, que é o século XX, muito fechado, cada um fechadão, teve muita guerra, todo mundo ficava meio autossuficiente, e aí veio a partir da fim da década de 70, na década de 80, com Reagan, com Thatcher, começou uma abertura e uma volta às origens. Não chegou a ser tão aberto como o século XIX, não, mas uma espécie de uma volta às origens em termos de comércio. Isso é a globalização. O globalismo, quando a gente diz globalismo, a gente quer dizer, por exemplo, entidades supranacionais que não são eleitos, que não têm representatividade perante o seu povo original e que decidem coisas importantíssimas que passam a ser vinculantes em todo mundo. Então, é como se fosse um grande comitê soviético no nível regional, mundial, multilateral, em que a gente não sabe nem o que acontece direito, né? Então, você tem organizações, por exemplo, o Comitê da Basileia, que direciona os bancos centrais do mundo, você talvez não tenha nem ouvido falar direito o que existe. Você já ouviu falar nas regras da Basileia, talvez? Talvez você não tenha ouvido falar no comitê, que é super secreto, onde eles vão todos nas reuniões. Então, da mesma forma, tem o comitê, tem a ONU, tem várias agências lá meio obscuras, tem uma opção de coisas acontecendo que são muito pouco, vamos dizer, ligadas à vontade das pessoas. Tem umas outras que são melhores, quando são livre associação, por exemplo, não sei direito como funciona a Interpol,
Mas me parece, quando eu ouço falar, me parece uma coisa interessante. Tipo assim, o sujeito fugiu para um outro país, aí você aciona, né? São E aí inteligências vinculadas, inteligências nacionais vinculadas, né? Mas eu já isso. ouvi falar do Clube das Relações Exteriores, o Clube dos 13, tem todas as teorias de conspiração em cima disso aí, de aqueles É, que querem dominar o mundo. pois é, eu acho que não precisa nem ir até aí, porque só as que já existem e que estão visíveis, batendo, estapeando a nossa cara, a gente viu agora no último mês a Organização Mundial de Saúde, que você mencionou, que tem um poder danado, um enorme poder, que influencia o mundo inteiro, muitas vezes direciona políticas. E quem você já votou na Organização Mundial de Saúde? Quem o Brasil já votou nesse troço? De onde veio esses malucos que estão falando essas besteiras? Quer E dizer, fala em nome de quem, com que interesse, com que ideologia. pois A é, verdade é que eu tenho dito, não tenha medo das sociedades secretas, tenha medo das sociedades abertas. você Open tem razão. Society. Porque perder tempo, acho divertido, é legal para falar quando você está no bar com amigos, falar o que está acontecendo atrás dos panos, uma cortina e tal. Mas, assim, se você tem um punho na tua cara, né, de uma entidade visível que está lá, eu prefiro me preocupar com esse punho, com a bota que está no meu pescoço. E essas entidades globalistas, por exemplo, a comunidade europeia, a Inglaterra falou: chega desse troço. Pô, os caras querem regular aqui o que eu vendo, não vendo aqui dentro. Tem 30 páginas da regulamentação do brócoli. Entendeu? Como assim? Quem votou nesses caras lá? Deixa eu resolver aqui no nível nacional. Entendeu? E eu acho que faz sentido isso, né? A gente tem que voltar um pouco. Imigração, leis internas acerca é muita ingerência internacional na soberania nacional. A ideia é acabar com essa premissa de que existem estados soberanos, né? E com a ingerência mundial de um governo que a gente não está certificado que ele vai ser realmente impoluto, que ele será um governo limpo e que ele não serve a outros interesses, que ele não pode ser comprado como a OMS, que existe uma grande certeza de que o Tedros lá é um emissário do governo chinês, né, que tinha uma série de escândalos anteriormente no país, de onde saiu, cheio de muitas histórias mal contadas. Mas deixa eu te falar, nosso tempo já está terminando. Nós vimos aí agora o FDA americano soltando o Remdesivir, que é uma nova medicação, e parece que começou a funcionar. Tratava-se o ébola e também tratava-se a hepatite C, e parece que estão tendo muito bons resultados com essa nova medicação. Pois é, nessa época de pandemia, né, JB, a gente até falou outro dia, a gente não consegue chegar a conclusões definitivas. As conclusões definitivas levam meses, muitas vezes anos. Mas existem evidências muito promissoras de vários possíveis tratamentos. E o governo americano, há mais ou menos um mês, dadas as evidências que existia para a hidroxicloroquina, uma outra substância, eles determinaram, eles falaram: vamos fazer uma autorização emergencial para esse período, porque nós chegamos à conclusão que os benefícios atuais e potenciais superam os riscos atuais e potenciais. Então, dada essa decisão humanista, né, a gente falou sobre isso mais cedo, né, uma decisão olhando de fora, uma decisão que pesa várias ciências, várias disciplinas, nós vamos permitir, a gente não está passando julgamento se funciona ou não, a gente está dizendo que os benefícios parecem claramente superiores aos riscos. Fizeram isso para a hidroxicloroquina e agora, dadas alguns estudos, eles chegaram à mesma conclusão para o remdesivir. Né? Então, inclusive usaram a mesma frase, que os benefícios atuais potenciais superam os danos. Então, é ótimo, eu acho que toda vez que o dano é muito pequeno, que você tenha possivelmente, ainda que não certamente, um benefício, você deveria deixar o pessoal usar, o médico usar, né? Desde que o paciente aceite. Então, o médico e o paciente decidem. O problema foi que, durante muito tempo nessa pandemia, as decisões que vinham de cima não permitiam esse uso pelo médico.
né? Embora exista o instrumento do off-label, no sistema do SUS o cara não vai contra a decisão do Ministério da Saúde, porque ele sabe que ele vai se ferrar se ele fizer qualquer coisa diferente. Eu conversei com o Zanotto, ele me disse que o ministro fez uma gestão mais política do que uma gestão realmente responsável técnica. Mas vamos caminhar um pouquinho aqui no caminho da subjetividade, não no início, mas na segunda pergunta. Como está o gráfico hoje? Qual é a sua previsão? O que você está vendo aí no horizonte? Olha, JB, a gente deveria se concentrar na evolução dos óbitos diários. É por aí que você vai descobrir se a nossa curva aqui no Brasil alcançou um platô, e uma vez alcançado o platô, é muito boa a chance, se você olhar o que aconteceu nos outros países, de que uma vez o platô alcançado por alguns dias, isso reverta para a curva descendente. Isso aconteceu em todos os países da Europa, aconteceu na China mesmo, com aqueles dados que a gente sabe que são duvidosos, aconteceu no mundo inteiro. Todos os países que saíram e passaram do pico, você entra no platô e desce. O Brasil agora está numa média, eu não vi o dado de hoje, porque demorou a sair hoje, normalmente estava saindo em torno de 2 da tarde, até a gente entrar na live não tinha saído. Mas a gente alcançou um patamar de 400 e poucas mortes por semana. Existe a possibilidade, sim, de ter outras fronteiras de transmissão. Ir para um estado que ainda não pegou direito, ou ir para a comunidade. Muita gente fala que pode pegar em comunidade, porque, sei lá, na classe média o pessoal se isolou, mas em comunidades eles dizem que o pessoal se isolou menos, e aí tem uma teoria de que isso possa pegar nas comunidades. Mas tirando essas duas possibilidades de novos estados, regiões, passarem de repente pegar, e eventualmente fronteiras de transmissão tipo comunidades pegarem, me parece muito difícil que a gente salte do patamar de 450 mortes para um patamar de 800, que mostraria uma duplicação adicional, que aconteceu em alguns países sim, mas eu não estou muito vendo isso. Eu tenho a impressão, e aí é puramente especulativo, que nós vamos ficar nesse patamar de 400 a 500 por uma semana e a partir daí reduz. Então, eu acho que daqui a uma semana eu acho que a gente vai ver que a gente está no platô, e a partir de uma semana eu tenho a esperança de que a gente comece a cair finalmente. Porque a nossa evolução, JB, ela já está muito menos acelerada, muito menos exponencial que outros países, embora nos últimos dias tenha subido. Mas ela foi sempre menos acelerada. E eu estou com a esperança de que isso finalmente alcance o platô que a gente tanto deseja. Então nós já estaríamos no pico, né? Estamos próximos do pico, mas a gente só vai saber daqui a uma semana. Perfeito, perfeito. Eu estou com muita expectativa de que esse mês a gente vai virar essa página. Não completamente, é claro, existe o resíduo disso tudo, né? Existe ainda a curva descendo e todo o prejuízo que isso causou, mas eu tenho muita expectativa de que a gente vai retomar nossa vida e vai viver melhor do que vivia, mais humano, mais solidário. Despertou muita solidariedade esse tempo das pessoas, né? A gente tem visto as pessoas muito mais abertas, muito mais prontas para olhar para o lado, olhar para o outro. A humanidade, nesses momentos, ela pode manifestar o pior do que elas têm e o melhor, né? Nós somos os construtores de armas de destruição em massa, mas nós somos aqueles que são capazes de atos heróicos extremos. Existe dentro de nós isto, e nesse momento de pressão, o que está dentro de nós vai se mostrando, vai saindo para fora. Então, um tempo também de muitas máscaras caírem, né? Algumas pessoas estão usando máscaras e outras estão tirando. Eu vi até uma piada que o pessoal também interpretou mal, eu vi isso no seu perfil do Twitter, dos estados de governadores de oposição e dos aliados, né? Foi uma maneira de... eu guardo isso para terminar, né? Minha hipótese é que o coronavírus foi contaminado pela política brasileira, porque nos estados de oposição tem números muito maiores de pessoas mortas e nos estados aliados ao governo tem muito menores.
Então, essa é uma equação que a gente só vai entender muito depois. Agora Sem não dá para dúvida. conferir. O pessoal achou que eu estava botando isso porque eu estava dizendo que os dados estariam sendo manipulados. Não foi isso que eu quis dizer. Você interprete como você preferir, mas eu achei curioso as pessoas acharem que o vírus virou politizado. E essa discussão é interessante. Mas, de qualquer forma, é um gráfico curiosíssimo, né? Porque os estados que têm pessoas mais ligadas ao presidente tiveram menos mortes. É bastante curioso. Mas eu não acredito. Veja, eu não acredito em teoria da conspiração nesse sentido, não. Mas o pessoal achou que eu estava. Você falando isso, que absurdo. Mas Os, tudo bem. os nervos estão muito na flor da pele, né? Parece que qualquer defesa que você faça, qualquer pronunciamento que você faça que favoreça o governo, É, você está, de alguma maneira, sendo desonesto e, é. como dizem por aí... Eu até fiz uma brincadeira também, eu disse, Jesus chamou os fariseus de serpentes, né? Amós chamava as mulheres de Israel de vacas. Jesus chamou Herodes de raposa. Hoje, as pessoas estão chamando uns aos outros de gado e de Peppa Pig, de porca. É incrível o nosso mundo. Hélio Beltrão, muito obrigado outra vez. Grata satisfação. Parabéns pelo seu trabalho. Estamos juntando aí as forças para ver todos os homens de bem que querem o melhor da humanidade, do seu país, a fim de virar essa página e viver dias melhores no futuro próximo. Querendo Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, JB. Muito obrigado pelo convite. Estamos juntos nessa luta. Conta comigo.